Tá, tá bom? Tá, vamos fazer. Agora esta chamada está sendo gravada. Amado Mestre, aqui estamos, Pai de amor, diante de Ti, diante da Tua bondade infinita, mais uma vez reunidos em Teu nome, Pai querido, pedindo a Tua graça, a Tua luz, a Tua proteção sobre as nossas vidas, sobre cada um que está participando desse ensino essa noite, aqueles que irão participar ainda, os que não puderam participar também, ó Pai, pedimos por eles também. Querido Mestre, abra os nossos corações, as nossas mentes, intui o Alberto, intui cada um de nós, que os nossos mentores espirituais estejam do nosso lado, nos ajudando, nos orientando em tudo aquilo que for necessário. Eu te agradeço pela bênção e pela oportunidade de mais uma vez estar aqui, reunidos com os nossos irmãos. No nome santo e sagrado do teu Filho Jesus, nós te pedimos. Que assim seja, Mestre amado. Assim seja. Que assim seja. Bom, boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Vamos retomar o nosso estudo do Livro dos Espíritos, né? O nosso programa, o nosso encontro, vai ser dividido em duas partes, tá? Para quem está chegando pela primeira vez, nós vamos trabalhar a primeira parte, uns 45 minutos, o Livro dos Espíritos, 2, 3 questões, a gente vamos refletir, todos podem participar, né? Questionar, fazer alguma colocação. Feito isso, nós passaremos para a segunda parte, que é um dos livros da série André Luiz, né? E nós estamos no livro Os Mensageiros. Pois bem, para nós iniciarmos, vamos disponibilizar aqui uma tela, né, com o livro, né? E aí vocês podem acompanhar na nossa tela aqui, ou diretamente nos livros de cada um, certo? Então, vamos lá. Vou colocar, disponibilizar aqui. Certo. Ok. Compartilhar. Bom, Livro dos Espíritos, tá? Estamos trabalhando as leis morais, que é a terceira parte, e especificamente estamos adentrando, né, ou já com bastante encontros, falando sobre a lei de liberdade. Dentro da lei de liberdade, Kardec divide em vários tópicos, né? O item 4 está falando da fatalidade. Então, o professor Denizar, ele vai fazer várias perguntas sobre essa temática, né? Que se compreendia, ou que se chega a compreender, ou algumas pessoas compreendem, que a vida ela tem fatalidades, tem coisas que tem que acontecer. Está fadada a acontecer, irá acontecer, quer queiramos ou não, essas coisas são fatais, irá acontecer. Então, Kardec vai fazer várias perguntas sobre essa temática, perguntas relacionadas a entendimentos à época. Não necessariamente que ele tivesse aquele entendimento, mas como outras pessoas tinham, ele faz esse questionamento. Tá? Eu sou o Alberto Lima, né, nós estamos nesse modelo virtual, que permite que outras pessoas possam assistir mais à frente. Esperamos que ajude, de alguma forma, o entendimento deste livro, que é de fundamental importância para nós entendermos o arcabouço filosófico do Espiritismo. Ou seja, é nesse livro, o Livro dos Espíritos, que vamos encontrar a parte filosófica da coisa, né? Nos dando respostas, é um livro de perguntas e respostas, das mais diversas temáticas, desde o questionamento da divindade, que é Deus, se Deus existe, como é que a gente pode identificar a divindade, né? A formação do universo material, o mundo espiritual, né? A vida social, e depois ele entra nas leis morais. No final, ele vai entrar na questão da justiça divina. Tá? Mas vamos aos poucos. Esse capítulo, que é o capítulo 10 do livro terceiro, o professor Denizar dividiu 8 itens, nós estamos no item 6, falando sobre fatalidade. Tá?
e vamos retomar com a questão 861. Eu não sei se a gente já fez essa questão, mas, se for o caso, a gente faz uma revisão. Vocês me dão um toque aí. A questão é, ao escolher a sua existência, o espírito daquele que comete um assassínio sabia que viria a ser assassino? Então, a pergunta é, quando a gente vem para cá, a gente sabe que vai cometer assassinato? Basicamente é isso. A gente vai encarnar, faz uma programação, e na programação está lá escrito, tal época você vai ser um assassino. E aí? Ele O que quer vocês saber acham? se há um determinismo nessa questão da pessoa cometer um crime grave, né? Isso, você sabe que vai cometer um crime. A gente reencarna sabendo disso, que a gente vai cometer crime? Creio eu que não, porque a gente não nasce programado para fazer o mal, né? Boa Isso posicionamento. mesmo, eu também penso assim. Ninguém nasce predestinado para fazer maldade, para ser ruim, para ser cruel, fazer nenhum tipo de maldade. Mas a pessoa mata, como é que faz? Ah, mata por descuido, né? Porque não, no momento de descuido, de ira, de cólera, sei lá, né? É uma questão de escolha, de livre-arbítrio. Você tem a opção de matar ou não. Não tem os sociopatas, né? Aquelas pessoas que assassinato em série. Será que essas pessoas, Aí já são doentes, né? Aí será já que essas são. pessoas reencarnaram com esse objetivo? Edina, falar. Foi, Alberto. Assim, eu vejo assim, ó. De repente você tem uma programação para você renascer numa favela. Então, o espírito que vai, né, renascer na favela, ele sabe que vai enfrentar situações adversas, né? Então, ele vai correr o risco de ir pela vida, entrar na vida do crime, dependendo da situação, ou não. Então, ele vai reencarnar. Só que Ele ele vai viria para ser um reencarnar na criminoso, favela então, não para Edina? ser. Oi? Ele viria para ser um criminoso? Não Um é isso que eu estou traficante, para dizendo, ser não. um... Mas ele, não. É isso que eu digo assim, ele vai nascer numa favela, mas ele vai, como se diz, ciente dos riscos que ele vai ter que, como se diz, ser perseverante, né? Então, assim, aí ele renasce lá, mas aí ele vai ter o livre-arbítrio, as escolhas, né? Porque como a gente sabe, né? Hoje tem muita gente fora na favela que são honestas, mas, felizmente, outros entraram para a vida do crime, né? Então, assim, é claro que ele não renasceu para... É como se fosse uma prova para ele, aquela vida de miserabilidade, de dificuldade, né? Como se fosse uma prova buscada, né? Como se diz. Mas ele, a forma como ele vai enfrentar, vai ser a escolha que ele tem que fazer. Agora, que para nascer, para ser assassino, acho que ninguém. Vai, Janete. Boa noite. Oi, A gente fala muito sobre aquele que vai nascer na favela, que tem tendência a ser assassino, mas a gente tem que pensar também que aquele que vai ser um policial, vai ser um general, vai ser uma pessoa do exército para poder defender algo, ele também vai virar. Ou não é assassino só porque ele tem uma farda. Né? Então, a gente tem que ver também. E tem pessoas que nascem em famílias abastadas, né? E cometem crime, às vezes, contra a própria família ou com outras pessoas, né? A questão que é colocada é, ao escolher a sua existência, né, o espírito daquele que comete um assassinato, né, ele sabia que viria para ser assassino. Será que é isso? Ele sabe ou não sabe? Dina diz que é uma prova. Ele se expôs a um risco, né, mas nunca ele veio com essa intenção. Mas havia uma possibilidade, não é isso, Edina? Assim, não só, como se diz, todos nós temos, como se diz, eu acho assim, né, que todos nós temos nosso livre-arbítrio, que em determinada situação, vamos supor, você está na sua casa, chega um assaltante, né, para assaltar a sua família. Então, assim, eu não sei, eu não saberia pelo menos se você tiver. A gente sabe que a gente não tem arma em casa, mas se você tiver uma arma em casa, então já tem um indício do que, né?
Mas assim, eu acho assim que a pessoa sempre vai ser escolher, claro. Ninguém nasce para ser assassino. Nem o policial, nem a pessoa, nem acho que ninguém nasce. Mas há muitas vezes você vai encontrar situações dos fatos da vida cotidiana que você vai ter como lidar com isso, para não se tornar um assassino. Então, alguém discorda, alguém acha que a pessoa veio para cometer, um sociopata que vai chegar aqui, não se adapta, um serial killer começa a matar. Alguém acha que veio com esse propósito? Eu tô com a pimentinha aqui, eu não sei se eu jogo ela, se eu não jogo. Bota aí para ver se ela arde. Quem conhece muito de pimenta é a Aparecida. Conhece Eu mesmo. sou boa nessas pimentas mesmo. E a questão da pessoa aí, porque ali ele fala um assassino, né? A gente não sabe aí se está na questão de só tirar a vida de alguém ou não, ou da intenção, mas justamente na questão que a Edina aí destacou para a gente, e na questão da legítima defesa ali, o que a gente tem a pensar sobre isso? Porque pode ser que ele seja exposto a alguma coisa ali que ele vai ter que defender a própria vida. Uhum. Na Bíblia, inclusive, fala-se sobre isso, né? Que daquele que levanta a espada para proteger os seus e que não lhe será cobrado sobre a morte daquele que vier a matar, né? Tem essa questão, né? E isso aí estaria no planejamento encarnatório da pessoa ou não? Ou não. Mas eu também tenho uma pimentinha. No caso do Divaldo Franco, lá, que ele conta a história de um menino, que eu já postei várias vezes no grupo, de 5 anos, que ele sentia o sangue quente correr pelas mãos dele. Ele nasceu com isso dentro dele. E o Divaldo lutou, tirou várias armas dele durante a vida dessa criança, que ele construía arma. Com 5 anos, ele queria matar a tia, ele queria matar o coleguinha. E aí? E aí? Então ele Esse vem. eu acho que entra Alberto. mais na questão do psicopata ou sociopata que o Alberto falou, né? Sim. Alberto, uma vez eu assisti uma palestra, acho que foi de Rossanda, ele contou um caso, assim, que teve uma mãe, né, estava para reencarnar, e ela teria que ter 2 filhos, né? Então, esse filho, ela ia trabalhar, ela ia ter condições, né, materiais desses espíritos vir através dela, e ela dar uma boa educação e que eles iam desenvolver, né, né, na vida aqui, né? E o que é que acontece? Ela começou a trabalhar, começou a tomar gosto pela profissão e resolveu não ter filhos, Mas esses espíritos eles precisavam reencarnar, né, com uma certa urgência, e aí eles terminaram reencarnando, renascendo numa favela. Quer dizer, um realmente conseguiu, né, levar sua vida, mas ele renasceu, mas ele sempre tem aquela revolta, aquela angústia dentro dele. E aí entrou na vida do crime, né, o outro, e aí ele foi um dia assaltar essa residência. E, por coincidência, era a residência da mulher que ia receber como filho. E, assim, quando ele chegou assim na casa dela, que ela se assustou, ele patirou, quer dizer, ela desencarnou. Então, vamos por partes, então, tá? Os Espíritos nos esclarecem que ninguém nasce para cometer qualquer que seja o crimes, tá? Ninguém, tá? Porque seria uma maldade da divindade, né? Colocar a criatura sabendo que ele ia fazer aquilo. Ó, vá lá para cometer, vá lá para provocar o caos, você vai reencarnar para provocar violência e dor. É contra os atributos da divindade. A divindade não quer sofrimento, né? Ela não quer que a gente sofra. Mas, ao mesmo tempo, os sofrimentos eles vão permitir crescimento, endurecimento, entendimento, resignação, paciência, várias virtudes que podem ser obtidas nessa sistemática dolorosa. Mas ninguém
nasce com essa intenção. Ninguém. É o primeiro ponto. Outro ponto. Mas a pessoa pode cometer? Pode. Por quê? Porque para reencarnar, esses espíritos, quando estão preparados, eles, no mínimo, eles têm 60% de chance de crescer e resolver-se, ou seja, de se aprimorar e não cair nos velhos hábitos. Um espírito que viveu na criminalidade, né, que se deliciava com o crime, com a matança, não tinha nenhum sentimento de compaixão ou empatia por quem quer que seja. Ele desencarna, no mundo espiritual ele aprende, reaprende, estuda, e quando ele está com 60% de chance de fazer boas escolhas, então ele é autorizado ele a reencarnar. Tá? Mas ele traz consigo esses hábitos, essas tendências, né? Milhares de anos se deliciando com aquilo. Quando ele chega aqui, esses velhos hábitos, eles vêm à tona, eles reaparecem, esses gostos pelo crime, pela violência, pelo poder. Isso reaparece nas criaturas, né? E então ele toma a decisão. Tá? Ir para o crime é uma decisão, gente. Usar droga, ir buscar uma droga, é uma decisão moral. De ir ou não ir, vou ou não vou, uso ou não uso. É uma decisão moral. Mesmo eu estando dentro de um ambiente onde a criminalidade é grande, onde eu vejo o tempo todo o uso de droga, a pressão, a violência, eu escolho ir ou não por aquele caminho. Ele não nasceu, ninguém nasce para cometer crime. Ele faz escolhas. Então, é nesse sentido que nós vamos perceber a resposta do Espírito de Verdade. Então, vamos ver como é que ele responde. Tá? Tá lá a criatura, os bonequinhos assassinos. Né? Ação ou efeito de assassinar, ação de assassinar, matar uma outra pessoa. Né? Um assassinato. Então, ele veio para cá para, na sua existência, né, ele sabia que viria para matar alguém. Então, o Espírito de Verdade vai dizer que não. Ele não sabia, ou ele não reencarnou com esse propósito. O Hélito colocou, aí na questão da legítima defesa, alguém entra e invade a sua casa. O Espírito sabia que ia ser exposto a esta prova, como a Edna fala. Tá? Ou seja, uma prova, ele vai ser exposto. Ele vai tomar a decisão se vai atirar, se vai matar ou não vai matar. Ele pode ter a arma em casa e ele escolher não atirar na cabeça. Ele pode escolher não atirar no peito, né? Não atirar na femoral. Ele pode escolher. Ele pode simplesmente render aquele assaltante, aquela pessoa que está tentando cometer o crime, pode ser render aquela criatura, tá? Ou pode atirar num local que não provoque a morte, só um impacto suficiente para a pessoa se render. Tá? Então, ele não necessariamente tinha que matar. Olha, ele entrou na minha casa e eu o matei. Legítima defesa. Tá? Legítima defesa própria e de terceiro. A lei humana aceita. Mas o espírito, ele toma a decisão de atirar para matar, de atirar para imobilizar, ou de somente render aquela criatura e esperar entregar a autoridade. Ele tem essa tomada de decisão. Pode ser por questão de minutos. Ah, não, o cara está ali com a arma, eu tenho que matar ele antes dele atirar em alguém. Será que ele vai atirar em alguém realmente? Né? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas é escolha. Então, ninguém reencarna com esse propósito de assassinar. Ninguém veio para assassinar ninguém. Aí ele diz, escolhendo uma vida de lutas, sabe que terá ensejo de matar um de seus semelhantes. Então, como a Dina colocou, vai nascer numa região de criminalidade, né, numa favela muito violenta. Então, aquele gênero de lutas, aonde ele vai estar, terá essa possibilidade. Pode ser que sim, pode ser que não.
mas não sabe se o fará. Pelos estudos que ele fez, pela preparação que ele fez, tá? Visto que ao crime precederá quase sempre, de sua parte, a deliberação de praticá-lo, ou seja, a escolha. Na hora H, ele escolhe puxar o gatilho ou não puxar o gatilho, deixar embora, não deixar embora. Então, a deliberação de praticá-lo. A criatura é que escolhe se vai fazer ou se não vai fazer. Ora, aquele que delibera sobre uma coisa é sempre livre de fazê-la, ou não. Ai, Alberto, mas a criatura está ali, a gangue chegou e botou uma arma na cabeça dele e ele tem que matar. Para entrar para a gangue, ele tem que provar, né, o seu rito de passagem é matar alguém da gangue oposta. Ele escolheu ir para a gangue, ele escolheu se submeter ao rito de passagem, e, dado a arma e a oportunidade, ele escolheu atirar ou não atirar. Tá? Então, aquele que delibera sobre uma coisa é sempre livre de fazê-la, ou não. Se soubesse previamente que, como o homem teria que cometer um crime, o espírito estaria a isso predestinado. Olha, você está predestinado a ser um assassino. Não é o que os espíritos nos falam. Não há predestinação, não há fatalismo, há programação. Gente, há programação no mundo espiritual do que a gente pretende fazer, tá? Ficai, porém, sabendo que ninguém há predestinado ao crime. Ninguém há predestinado ao crime. Ninguém foi destinado a ser um assassino. E que todo crime, como qualquer outro ato, corrupção, né, viciação, drogadício, tá, jogatina, diversos vícios, ninguém foi predestinado a vir para fazer isso. Tá? Como qualquer outro ato, resulta sempre da vontade e do livre-arbítrio. Entenderam? Deu para pegar isso aí? Tranquilo? Ele é muito claro, tá? Na hora ali que entrou alguém na nossa casa, eu tenho a arma, percebi a criatura, ele está ameaçando, eu tive a oportunidade de pegar a arma, peguei a arma, ou tomei a arma dele, tá? Tem, nesses inteirinhos aí, né, deliberações. O espírito tem a liberdade nesses momentos de reagir, não reagir, aceitar a humilhação, né? Aceitar aquela situação como uma prova. Tudo isso passa pela mente da criatura. Tá? Então, resulta, se ele faz, é vontade e a liberdade que foi lhe dada. Tá? Kardec faz um comentário sobre essa questão. Ele diz, ademais, sempre confundi duas coisas muito distintas. Então, diante da resposta, Kardec diz, olha, nós costumamos confundir as duas coisas, que são distintas. Os sucessos materiais da vida e os atos da vida moral. A fatalidade que algumas vezes há só existe em relação àqueles sucessos materiais. E você nascer numa família abastada, né? É um sucesso material, você já estava programado ali, você ia nascer naquela família. Tá? Aqueles sucessos materiais cuja causa reside fora de vós e que independe da vossa vontade. Tá? Quanto aos atos da vida moral, esses emanam sempre do próprio homem que, por conseguinte, tem sempre a liberdade de escolher. Então, fazer ou não fazer, ir ou não ir, usar ou não usar, pegar ou não pegar, agir no mal, agir no crime, qualquer é ato da vida moral, é escolha. Tá? Então, ele diz, por conseguinte, tem sempre a liberdade de escolher. No tocante, pois, a esses atos, nunca há fatalidade. Então, cometer um crime é um ato de escolha. Tá? Por mais que tenha
situações que nos conjuguem e desemboque para aquela situação de você usar uma arma ou não. É uma escolha, usar ou não usar. Ter a arma em casa já é uma escolha, né? Avançar em cima do assaltante para tomar a arma foi uma escolha, uma deliberação. Isso não é fatalidade, tá? Não é, é o que Kardec nos chama a atenção. Tranquilo aí, gente? Ninguém nasceu para cometer crimes? Ficou claro? Sim, Ficou. essa resposta dele aí é bem direta no ponto. Direto, não deixa dúvida, né? É muito direto com relação a isso. Isso nos ajuda muito. Mas, Alberto, por exemplo, você veio para ser militar ou policial. Eu fui as duas coisas, né? Fui militar um tempo, depois policial, né? Então, o gênero de vida que eu escolhi, que eu programei na vida espiritual, poderia me levar a situações que eu tivesse que matar alguém, né? Ou as situações que poderia desembocar numa situação que eu tivesse que matar alguém, uma legítima defesa de terceiro, uma reação, uma abordagem mal feita, ter que usar a arma, tá? É um gênero que poderia, mas poderia simplesmente não usar, como aconteceu na minha vida profissional, de nunca precisar usar a arma, tá? Então, não necessariamente eu vou cometer crimes, ou eu vim com essa intenção. Então, era uma prova, tinha que passar, chega a situações em que você pode usar e você escolhe não usar, tá? Vamos para a próxima questão? Tem a questão 862. Kardec questiona o espírito de verdade. É uma pergunta longa. Ele diz, olha, pessoas existem que nunca logram bom êxito em coisa alguma. Né? As pessoas azaradas, né? Tudo que se mete dá errado. Que parece perseguida por um mau gênio em todos os seus empreendimentos. Não tem aquelas pessoas que saem, chove, o cabra se molha, está passando, tem uma poça d'água, um carro passa, joga água suja a criatura, entra no empreendimento, dá errado, né? Ganha um dinheiro, perde, ou seja, parece que tem um mau gênio aí. Né? É o azarado. É o azarado, né? Aí ele questiona, não se pode chamar isso de fatalidade, não? Ou seja, tem uma nuvem sobre aquela criatura que parece que está tudo dá errado para ele. Isso não é fatalidade, não, gente. Não dá para chamar. Também não. Já que não há fatalidade, nós estudamos que não há fatalidade, tudo que pode acontecer, mesmo a pessoa, usando o termo da Edina, de ser um azarão, que acontece, sai ali, tem uma pedra, ele topa, vai ali, acontece uma coisa com ele, será que não será não? É uma escolha do próprio espírito para ser testado, para trabalhar a paciência dele. Vai ver que foi um que não tinha um pingo, como minha mãe costumava dizer, não tinha uma gota de paciência, aí ele vai vir para ser testado essa paciência dele. Uma boa explicação para isso, né? É isso mesmo, Alberto. Eu acho que faz parte do gênero da prova que ele escolheu, né? E aí a gente vê que a vida é uma prova buscada, né? Mas aí a gente esquece, né? E aí vem os acontecimentos, as coisas, justamente, para testar. É terrível, né? Você imaginar, né? Que a gente escolheu isso, nada dá certo, dá errado no amor, na vida de trabalho, né? Na vida social, nada dá certo. Tem criaturas que são realmente difíceis de lidar. Você está perto dele, é um verdadeiro para-raio, né? Tudo acontece perto da criatura. Né? Alberto, eu também acho assim que tudo bem que a pessoa vem com um planejamento e passar por algumas dificuldades, né? As coisas não ser tão fáceis, mas também a pessoa vai criando aquela energia e fica atraindo mais ainda, né? Porque somos energias. Então, se a gente está com energia baixa, a gente só vai atrair os pensamentos, coisa ruim. E aí já vai se maldizendo. Aí
acontece mais coisas, não é tudo que acontece com a pessoa, eu acho que não seja um planejamento, também tem aqueles casos que você fica atraindo as coisas para si. Ó, exatamente, né? É a lei de associação, né? É sintonia, né? Acontece, às vezes estava com um gênero para ir testar a paciência, mas não tanto, né? Mas talvez a criatura fique reclamando tanto da vida, dá uma topada, sai gritando, xingando, né? E provoca até aproximação de espíritos brincalhões que gostam de ver a reação daquilo. E ficam, se era para ser algo simples, né? Ou seja, uma lição, a criatura não quer aprender, ele se rebela, né? E passa uma vida toda na mesma lição, sempre repetindo, sempre sendo reprovado, né? Ou seja, é a lição, e a criatura sendo reprovada. Vai fazer o quê? Novas provas, né? Quando você é reprovado, não passa de ano, vai fazer o quê? Novas provas. E todas as provas no mesmo nível, né? Para testar a paciência. Pode ser também, né? Vamos ver a resposta do Espírito de Verdade para essas questões, né? Aí ele diz a questão: será uma fatalidade se o quiser dar esse nome? Esse azar todo, se tu quiser dar esse nome, tudo bem, tá? Mas que decorre do gênero da existência escolhida. Se tu quer dizer que é uma fatalidade a criatura ser azarada, tá? Sem ter. Mas isso que acontece com ele é o gênero da existência escolhida. Testar a paciência, eu quero sair paciente, eu quero sair doutor em paciência. Então, para ter paciência, situações conflituosas, situações difíceis, né? Para testar a paciência. Aí vamos remeter lá a Jó, né? Aquele relato bíblico, né? O livro de Jó, né? Testar a paciência de Jó. A Jó tinha tudo: família com saúde, condições financeiras, e ele, então, perde a família, morre os filhos, perde todos os bens, e, por último, a saúde, né? Mas Jó não se rebela. Deus deu, Deus tira. Deus deu, Deus tira. É a palavreada, ou seja, uma história, né, de muito azar, né, mas que, pelo o repertório de resposta, ele vai percebendo que Jó ele aceita aquilo com resignação. Tá? Então, ele fala isso aqui para nós, é o gênero da existência escolhida. É que essas pessoas quiseram ser provadas por uma vida de decepções. Alberto, como é que pode? Eu pedi isso, pedi para ser azarado, pedi para não dar certo em nada, né? Ele esclarece que essas pessoas quiseram, pediram, programaram, né, para ser provada por uma vida de decepções, a fim de exercitarem a paciência e resignação, como Edina já nos colocou, Aparecida também, né? Ou seja, a criatura pediu, gente. Mas quando chega aqui, esquece. Aí fica o quê? Reclamando, blasfemando, né? Choramingando, e esquece de agir como Jó. Agindo como Jó, passadas as provas, sendo aprovado, esse tipo de gênero chega um momento que não há mais necessidade. Mas a prova vem, a criatura é reprovado, vai voltar à prova. Vai ter que fazer de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, até ele entender isso. E ele continua: entretanto, não creia seja absoluta essa fatalidade dessas provas, desses testes, né, de paciência, tá? Resulta muitas vezes do caminho falso que tais pessoas tomam, em discordância com as suas inteligências e aptidões. Ou seja, muitas dessas, entre aspas, situações azaradas, essas decepções que ocorrem com a criatura, advém dele mesmo, das escolhas erradas que ele faz. Então, estava previsto lá ele, na existência, ele casar com determinada pessoa.
Mas na adolescência, logo, ele se encanta pelo seu orgulho, vaidade, por outra criatura. Então, escolhe a criatura errada. Não espera chegar o momento certo. Não, por questões outras que não de um amor verdadeiro, leva a um relacionamento com uma criatura difícil, que provoca... Então, escolha dele. Muitas das vezes... Os tormentos voluntários, né, Alberto? Os tormentos voluntários. Né? Não é que a espiritualidade esteja lá provocando a topada, né, um chute na quina, bater o braço. Não, gente. É a própria andar da criatura desleixada, não olha por onde anda, né? Não vê onde está pisando. Está lá, a criatura, vou lavar o carro, né? Vou lavar meu carro. Tá, corre para... E não olha para o tempo, né, para o céu, para ver que está vindo uma nuvem de chuva. Ou a criatura está andando na rua e choveu e tem poça d'água, e ele anda perto da poça d'água. Ele não é precavido, ou seja, a criatura mesmo, ela não se prepara para aquilo. Né? Ou seja, ela toma decisões sem olhar o tempo, sem pensar em escanear o ambiente. Aí acontecem esses tormentos voluntários. Né? Discordância com as suas inteligências e aptidões. Grandes probabilidades tem de se afogar quem pretende atravessar a nado um rio sem saber nadar. A gente faz uma analogia. A criatura quer passar no meio do rio, o rio está cheio. Ele quer passar. Eu passava quando ele estava seco. Agora está cheio, eu tenho que passar de novo. Aí ele não sabe nadar. O que vai acontecer? Ele pode se afogar, né? O mesmo se dá relativamente à maioria dos acontecimentos da vida. Quase sempre obteria o homem bom êxito se só tentasse o que estivesse em relação com suas faculdades. Poxa, eu não sei nadar, tenho que andar mais tempo para pegar a ponte. Poxa, eu vou andar, porque eu não sei nadar. Não, eu vou tentar aqui pela borda que eu vou conseguir. Eu não tenho essa aptidão de nadar, então a possibilidade de dar errado é muito grande. Mas o orgulho, vaidade, amor próprio, né? A questão, muitas vezes, de ser estimulado com o outro que sabe nadar, vamos lá, e a criatura termina criando para si problema. É o que ele fala, quase sempre obteria um bom êxito, se só tentasse o que estivesse com relação às suas faculdades. Olha, eu vou dar a volta no rio, porque eu não sei nadar, ou eu nado muito pouco. A correnteza está muito forte, pela a minha habilidade de natação é pequena. Né? Ele teria bom êxito, chegaria no seu destino, não correria o risco. O que o perde são o seu amor próprio e sua ambição. Ah, vai, você consegue, deixa de ser fraco, deixa de ser frouxo. Né? Amor próprio, estimulado, e a ambição. Ah, eu vou casar com fulano de tal, que é rico, que eu vou ter condições. Né? A ambição gera, muitas vezes, situações que não estava nem previsto. Né? Que o desvia da senda que lhe é própria e o faz considerar a vocação o que não passa de desejo de satisfazer certas paixões. Aí ele dá um exemplo. Fracassa por sua culpa. Mas, em vez de culpar-se a si mesmo, né? Criatura, não, eu deu errado porque eu não olhei, né? Eu não estava distraído, não olhei que tinha uma pedra, eu não olhei que estava perto do meio-fio, eu não olhei que a porta estava entreaberta, que a porta do micro-ondas estava aberta. Eu não olhei. Ao invés de culpar a si mesmo, né? Ele queixa da má sorte. Eu estou azarado hoje, né? Aí ele vai dizer, por exemplo, que seria bom operário e ganharia honestamente a vida, mete a ser mau poeta e morre de fome. Para todos haveria lugar no mundo, desde que cada um soubesse colocar-se no lugar que ele compete. A criatura pode ser um operário, né? Um trabalhador de escritório, né? Ou um motorista. Não, eu quero ser poeta. Eu tenho um dom. Ele acha, pelo amor próprio dele, pelo orgulho, que ele é bom naquilo. Né? E muitas vezes dá errado.
Aí ele vai dizer que várias profissões eu tento e não dá certo, né? Está na profissão errada, tem que escolher a profissão certa, né? Tranquilo, gente? O que acharam da resposta? Tranquilo. Tá Muito bom? bom. Perfeita. Temos mais uma, deixa eu ver. Acho que não, acho que tá bom, senão a gente não vai conseguir falar o capítulo dos mensageiros. Vamos parar por aqui? Alguém tem alguma colocação sobre os azarados? Os azarados de tudo que foi feito, né? O que me chamou a atenção, assim, é mais fácil a gente culpar os outros, aquilo que você estava falando, culpar os outros, culpar a pedra, culpar a porta que estava aberta, do que culpar nós mesmos, né? Então a gente tem que prestar atenção nas nossas atitudes, é o tal do vigiai e orai, e não orai e vigiai, né? Para não cair nesses contratempos aí, né? Eu mesmo, quando eu levo um escorregão, Maria Aparecida, presta atenção. Eu já estou nessa situação. Antigamente, né, eu falava umas coisinhas meio feias. É, Agora não. e os espíritos. Agora, É, agora já estou me chamando, é a minha atenção mesmo, é a minha falta de atenção, é. e os espíritos têm mania de botar a culpa nos obsessores, né? Coitado dos obsessores. Nossos obsessores Esquecem são de nossos botar a chave, amigos, né? gente. Esquecem de botar a chave e botar foi o espírito que carregou, que escondeu, né? Aí fica Os caçando, obsessores. entra, sai, está atrasado, e entra no carro, esqueceu a chave, esqueceu o controle, não fecha, aí bota a culpa nos outros. Então, Poderia botar a culpa nos obsessores, que quem foi que prejudicou os obsessores? Né? Quando você entende que somos nós que fizemos a arte, né? Eles são os prejudicados, no caso, e nós que somos os danados, a gente vai parar de botar a culpa neles também, né? também, né? Acorda mais cedo, né? Só chega Então, atrasado, o trânsito está ruim. Gente, o trânsito é ruim mesmo. No horário de pico, você não anda. Não quer chegar mas atrasado? Sai mais cedo, né? presta mais Mais atenção. cedo. Presta atenção, acorda mais cedo, você sai antes para evitar aquele tumulto todo, né? Mas a gente tem a mania de botar a culpa na má sorte, no azarado. Nossa, o urubu me cagou a cabeça, coisas desse tipo. Eu conheço um monte de gente que está precisando dessa reflexão. Então, ele diz, olha, tem o gênero, tá? Tem um gênero de prova, mas muitas das vezes, a grande maioria, nós damos um intensivozinho. A gente potencializa uma coisa que era simples, a gente potencializa pelas reclamações, né? Pelas companhias espirituais que a gente atrai, pela essa mania da gente culpar os outros, né? Pois bem, vamos mudar de assunto, então? Nossa leitura se encontra? A que Fátima está hoje? Estou sim, estou por aqui. Boa noite. Boa noite, Fátima. Seja bem-vinda. Olha, nós vamos mudar de assunto, nós vamos para o livro Os Mensageiros, nós vamos entrar no capítulo 42. Estamos próximos, viu, gente? Já de refletir um pouquinho, né, nessa leitura desse livro, que tem se mostrado fabuloso, né? Gente, é uma semana batida assim, esse livro, de atividades no mundo espiritual, narrada por André Luiz, e ele chega a dizer que foi o que ele foi autorizado a nos narrar, a nos descrever. Teve muito mais coisas lá acontecido, mas Emmanuel só autorizou que fosse trazido essa quantidade de informação. E cada capítulo a gente percebe quão grandes são as informações da vida de relação no mundo espiritual. A ação dos espíritos com os encarnados. Como os espíritos nos auxiliam ou tentam nos auxiliar. No último encontro, né, que falou sobre... teve um episódio de um carroceiro que, espancando o animal, o burrinho, de tal forma que ele estava, né, transtornado,
xingando, batendo, que deu um vacilo, né? E o burrinho acertou um coice na cabeça, né? Previsto aquele mal azarado, aquela criatura azarada? Não. Talvez não tivesse nem previsto pela fala dos espíritos, cobrando ao guarda daquela estrada, como é que você deixou que acontecesse. Ou seja, essa fala nos indica que não estava previsto que aquele indivíduo levasse um coice na cabeça, né? Que tivesse o azar, entre aspas, a má sorte de levar o coice. Ele mesmo provocou. Ele mesmo atacou um elemento da natureza, e toda vez que a gente ataca os elementos da natureza, tem uma rebordosa, ou tem uma reação, ou tem, né? Se é um efeito, tem uma causa, vai ter um efeito depois. Tá? Ele levou o coice. Foi socorrido pelos encarnados e pelos desencarnados também. Pois bem, André Luiz vai continuar. Eles tinham ido repousar no campo, né, nas árvores. Eles tinham trabalhado a noite inteira. De meio-dia eles saíram para repousar. Estava já quase escurecendo quando eles levantaram, foram passear, encontraram vários trabalhadores encarregados da proteção das florestas, dos animais, né, dos insetos, ou seja, da fauna e da flora. Tem espíritos trabalhando na proteção do meio ambiente, assim como dos encarnados. É isso que André Luiz abre para nós esse leque. A seara é gigantesca. Tem trabalho para todo mundo. Eu só gosto de trabalhar com animais. Não gosto de gente. Tem emprego lá no mundo espiritual para você, não se preocupe. Tá? Tem local para trabalhar, certo? Vamos lá, Fátima? Vamos. Capítulo 42, Evangelho no ambiente rural. Apagados os comentários mais vivos relativamente ao episódio desagradável, o superior hierárquico daquela grande turma de trabalhadores espirituais indagou do nosso orientador com delicadeza. Nobre Aniceto, valendo-vos a oportunidade, poderíeis interpretar para nós outros alguma das lições evangélicas ainda hoje? Aniceto aqueceu pressuroso. Notei que o interesse a respeito do assunto era enorme. Com grande surpresa, vi que os servidores da Gleba traziam ao estimado mentor um livro que não tive dificuldades em identificar. Era um exemplar do Evangelho, que Aniceto abriu firmemente, como quem sabia onde estava a lição do momento. Fixando a página escolhida, começou a meditar, enquanto sublimada luz lhe aureolou a fronte. Houve profundo silêncio. Todos os trabalhadores demonstravam grande interesse pela palavra que se fazia. Tudo era de aspecto imponente e calmo na natureza. Um rebanho bovino acercara-se de nós, atraído por forças magnéticas que não consegui compreender. Alguns muares humildes chegaram, igualmente de longe. E as aves tranquilizaram-se nas frondes fartas, sem um pio. A única voz que toava, leve e branda, era a do vento, sussurrando harmonia e frescura. A paisagem não podia ser mais bela, vestida em ouro líquido do poente. Executada a rusticidade natural do quadro vivo, o ambiente sugeria recordações fiéis dos verdes salões de nosso lar. Só um instante, Fátima. Ok. Então, ocorreu o episódio do burro, né, que deu coice. Depois daquilo ali, tinha um superior naquela equipe. André estranhou que ali tinha, nas árvores, no meio dos matos, tinha espírito trabalhando. Né? Ele disse, puxa, o que esse pessoal faz aqui? Aí Aniceto vai falar dessa proteção da divindade, que existe trabalhadores protegendo a natureza também. Né? Então, o chefe deles, né, a gente percebe pelo diálogo, Aniceto era superior a esse chefe de trabalho.
Lá, quando houve o episódio, ele leva a situação para Aniceto. E Aniceto diz, fazer o quê, né? A lição tem que ser tirada. O indivíduo lá, do carroceiro, vai passar muito tempo acamado para refletir sobre as suas ações, né? Tiremos lições de tudo. Então, aquele chefe de trabalho faz o quê? Pede a Aniceto, para Aniceto fazer uma interpretação evangélica. Tá? Então, ele convida, se Aniceto poderia interpretar para nós alguma das lições evangélicas, ainda hoje. Estava escurecendo, ia começar a escurecer, e eles aproveitaram para estudar um pouquinho. Tinha um espírito elevado ali, então aproveitaram a oportunidade e convidaram Aniceto para fazer. E Aniceto aceitou, né? E rapidamente trouxeram um livro, né? O livro era um exemplar do Evangelho, então um Novo Testamento, tá? Novo Testamento. Que entregaram a Aniceto, que ele abre, né? E já foi buscar uma determinada lição. Ele abre a página, né? Ele lê, reflete, né? E à medida que ele está refletindo, né? Altera a fisionomia de Aniceto. Ele vai dizer, ó, sublimada a luz, lhe aureolava a fronte. Então, ele, antes de falar, ele reflete, né? Ele entra em sintonia e ele expande essa luz. Tá? E aí ele fala que houve silêncio, o pessoal tudo se preparou para aquilo. Ele disse que ele faz a remissão ao livro Nosso Lar, aos salões, né, de palestras, que Veneranda ela cria salões, né, enormes, tudo verde na natureza. Ela faz ele faz essa remissão a esses salões verdes, né, criados lá em Nosso Lar, nos ministérios. E outro ponto interessante, ele diz que os animais, um rebanho bovino, foi atraído para onde eles estavam. Os animais não veem os espíritos, mas sentiam e foram para ficar perto de lá. A mesma coisa com os jumentos, né, os muares, né, as mulas. Chegaram também, se aproximaram daquele local ali. Aí ele fala que até as aves que estavam se preparando para dormir ficaram quietas. Ou seja, a presença de uma energia benfazeja acalma o ambiente, gente. Né? Acalma o ambiente. Isso a gente pode perceber que, por exemplo, quando eu estou aqui conversando com vocês, a minha cachorrinha fica bem aqui na frente. Às vezes ficam os gatos aqui do lado, né? Quietinho, bem quietinho. Quando está falando, eles ficam bem quietinhos. Né? Ou seja, algo ele não sabe, não entende, mas a energia eles percebem. Né? Eles percebem a energia do ambiente, a energia benfazeja. Os animais percebem isso aí. Vamos, Fátima? Vamos. Aniceto, mergulhando o olhar no sagrado livro, leu em voz alta os versículos 19, 20 e 21, do capítulo 8 da Epístola aos Romanos. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Em seguida, refletiu alguns instantes e comentou, com evidente inspiração: Irmãos, recebemos a bênção do campo, louvando o amor e a sabedoria de nosso Pai. Exaltemos o soberano Espírito da vida, que sopra em nós a força eterna da incessante renovação. Ponderemos a palavra do apóstolo da gentilidade, para extrair o conteúdo divino. Há milênios a natureza espera a compreensão dos homens. Não se tem alimentado tão somente de esperança, mas vive em ardente expectação, aguardando o entendimento e o auxílio dos espíritos encarnados na terra, mais propriamente considerados filhos de Deus. Entretanto, as forças naturais continuam sofrendo a opressão de todas as vaidades humanas,
Isso, porém, ocorre, meus amigos, porque também o Senhor tem esperança na libertação dos seres escravizados na crosta, para que se verifique igualmente a liberdade na glória do homem. Só um instante, Fátima, porque o É, parágrafo é grande, tá? é, Então, a gente vai ver aqui que Aniceto ele vai interpretar o que Paulo escreve na carta aos Romanos, né? Falando o quê? Da mudança, da época de mudança. Já haveria a época em que tudo ia se transformar, né? Então, a criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. A criatura aqui é o ambiente, é o meio ambiente. Então, filho de Deus remete aos homens, né? E a criatura são as criaturas criadas por Deus, ainda que não está no mesmo nível, tá? Então, ele vai interpretar da seguinte forma, né? Primeiramente, ele coloca que recebamos as bênçãos do campo, né? Louvando o amor e a sabedoria do Pai. Então, ele já chega com um sentimento de gratidão, né? Exaltemos o Senhor soberano e Espírito da vida, tá? Então, ele remete o quê? A questão, até segundo Haroldo, a questão da Gênesis, né? O Pai, né, é o Espírito da vida, né? Ou seja, aquela ideia que quando é criado Adão, né, no mito da criação, Deus sopra, né, o sopro da vida, né, no barro, e do barro surge o homem, né? Então, ele coloca que o Pai é o soberano Espírito da vida, que sopra em nós força eterna da incessante renovação. Ou seja, que Deus, ao dar a vida, ao soprar a vida em nós, na sua criação, ele não deu só a vida biológica, ele nos dá também a força eterna da incessante renovação. Ou seja, o tempo todo as suas criaturas estão se renovando. O tempo todo. O espírito imperfeito está se renovando, o espírito de segunda ordem está se renovando, o espírito puro está se renovando. O tempo todo. Porque o único perfeito é Deus. As outras suas criações estão em incessante renovação. E essa renovação é eterna. Todo o tempo nós estamos nos modificando, nos aperfeiçoando, né? Aí ele vai falar para a gente refletir sobre as palavras do apóstolo, para tentar extrair o conteúdo divino, né? E ele começa: há milênios, a natureza espera a compreensão do homem. Né? Que natureza? O meio ambiente, as árvores, os animais inferiores, tá? Eles estão tentando, esperando a compreensão humana. Tá? Por quê? Porque os homens estão no estágio acima dos animais inferiores. Emmanuel fala que a distância de um animal inferior para o homem, para o estágio hominal, é a mesma distância de nós para o espírito puro. Tá? Então, a distância da elevação do nosso pet, do nosso cachorrinho, ele está numa distância enorme de nós. Nós estamos muito, muito, muito avançados. Tá? Então, o que eles esperam de nós? Né? A natureza espera a compreensão. Tá? Não se tem alimentado tão somente de esperança, mas vivem a ardente expectação, aguardando entendimento e auxílios dos espíritos encarnados na Terra, que são considerados filhos de Deus. Ou seja, a natureza ela quer de nós, tá? Entendimento e auxílio. Será que é isso que nós fazemos com a natureza, com o meio ambiente? Nós estamos auxiliando o meio ambiente? Estamos auxiliando os animais inferiores? Tá? Ou nós, se não estarmos adiantados, somos considerados filhos de Deus por já ter o raciocínio, livre-arbítrio, né? Inteligência mais aguçada, mais elevada, nós estamos no caminho já de auxiliar essas criaturas menores. Mas será isso que nós estamos fazendo? Ele continua: entretanto, as forças
né, naturais, continuam sofrendo a opressão de todas as vaidades humanas. Ao invés de nós auxiliarmos o meio ambiente de uma forma mais eficiente, né, já que nós vivemos nisso, vivemos em um sistema de cooperação, porque se nós extinguirmos, né, algumas espécies, isso vai causar desequilíbrio ambiental, isso vai causar problemas, né? Se nós desmatamos demais, vem as inundações, né? Os morros desmoronando, tá? Ou seja, nós deveríamos estar auxiliando os mais. Mas o que é que a gente faz? A gente continua, né, oprimindo, por causa da nossa vaidade, essas forças na natureza. O meio ambiente, a terra, né, as elevações, as planícies, os rios, assoreando, aterrando, lagoas e tudo mais. Ou seja, a gente continua oprimindo as forças da natureza. Isso, porém, né, ele continua, ocorre, né, por que tem isso? Porque também o Senhor tem esperança na libertação dos seres escravizados na crosta, para que se verifique igualmente a liberdade na glória do homem. Ou seja, por que Deus permite, né, que a gente convive, esteja na natureza, e mesmo assim a gente oprime? Porque ele sabe que a nossa ação, nós somos co-criadores com Deus, com a divindade. A nossa ação deve auxiliar os seres menores. Então, a divindade tem esperança que a gente faça isso. Ao mesmo tempo que a gente se liberte, né? A gente auxilia os nossos irmãos na jornada. Tá? Vamos, Fátima. Vamos. Conheço-vos de perto os sacrifícios, abnegados trabalhadores espirituais do solo terrestre. Muitos de vós aqui permaneceis, como em múltiplas regiões do planeta, ajudando a companheiros encarnados, acorrentados às ilusões da ganância de ordem material. Quantas vezes vosso auxílio é convertido em baixas explorações no campo dos negócios terrestres? A maioria dos cultivadores da terra tudo exige sem nada oferecer. Enquanto zelais cuidadosamente pela manutenção das bases da vida, tendes visto a civilização funcionando qual vigorosa máquina de triturar, convertendo-se os homens, nossos irmãos, em pequenos moloques de pão, carne e vinho, absolutamente mergulhados na viciação dos sentimentos e nos excessos da alimentação, despreocupados do imenso débito para com a natureza amorável e generosa. Só um instante. Ok. Então, ele vai falar, olha, ele se dirige para aqueles espíritos que estão colaborando com o meio ambiente. Tá? Então, ele diz, olha, conheço de perto os vossos sacrifícios. São espíritos que cuidam dos rios, das florestas, dos pastos, dos animais. Eles estão trabalhando ali para permitir que eles se desenvolvam o máximo. Tá? Então, aí ele vai dizer, olha, muitos de vós permanecei aqui, trabalhando ali, né, com múltiplas regiões, como em todas as regiões do planeta. Não é só ali naquela região do Rio de Janeiro. Aqui no Cerrado, na Caatinga, né, em todos os locais tem espíritos trabalhando, né, cuidando. Em todos os locais eles estão lá trabalhando, ajudando a companheiros encarnados. Então, está lá aquele trabalhador do campo, né, o homem do campo, tem espírito trabalhando, auxiliando eles, né, ajudando o companheiro encarnado a acorrentar as ilusões da ganância material. Então, eles ajudam, mas a criatura só amarrado à ilusão, ou seja, ele está trabalhando ali o campo, ele está arando, ele está desmatando para plantar, mas ele não faz aquilo com o objetivo de proteger a natureza, que as coisas fiquem em ordem e equilíbrio. Aquele homem do campo, aquele trabalhador do campo ali, muitas vezes ele faz objetivando ganância, né?
Ele quer plantar para ganhar muito, para ter uma safra grande, para ter riqueza. Tá? Ele recebe ajuda? Recebe. Mas ele está preso. Mesmo estando preso, aqueles espíritos auxiliam essas criaturas. Tá? Então, ele diz, olha, quantas vezes o vosso auxílio foi convertido em baixa exploração no campo dos negócios? Né? É o quê? A terra ter bem nutrida, né? Esses espíritos tudo fazem para que, quando nós formos trabalhar o campo, a terra produza. Né? Mas o que a criatura faz? Recebe o auxílio para a produção, às vezes a chuva chega corretamente, né? Mas eles vão usar esse negócio para exploração, acumular dinheiro, acumular riqueza, né? Para ter poder, para explorar outras pessoas. Ele vai dizer, a maioria dos cultivadores da terra, tudo exige sem nada oferecer. Então, exige um bom inverno, boas chuvas, né? Mas pouco fazem para aquilo. Poucos fazem na proteção para que aquele meio ambiente esteja equilibrado. Enquanto elas cuidadosamente pela manutenção das bases da vida, ou seja, no meio ambiente, tem de vista a civilização funcionando qual vigorosa máquina de triturar. Então, a criatura vai lá e destrói toda aquela vegetação para tirar madeira, para fazer carvão, para vender, né? Deixa a terra desprotegida. Então, uma verdadeira máquina de triturar. Você vê na região que tem minas, né, arranca tudo, destrói tudo daquela região, fica infértil por muito tempo. São verdadeiras máquinas de triturar. Se tem a maneira de ganhar dinheiro, destrói a floresta toda para fazer carvão. Se tem muitos animais, né, que produzem proteína, eles vão sair matando todos os animais. A gente vê muito isso aqui no Nordeste, as aves de arribaçãs, né, as aves migratórias. Então, aqueles milhares dessas aves que vêm para cá, para o Nordeste, as criaturas vão lá matar à noite no ninho. A criatura vai lá no ninho, mata, não 2, 3 para se alimentar, mata as dezenas, centenas, no ninho de noite, com a lanterna, buscando ganância. Não há um zelo, né, para a manutenção das bases da vida. Então, ele funcionando como uma máquina de triturar, convertendo-se os homens em, né, pequenos moloques de pão. Moloque aqui é referência ao deus antigo, né? Deus Moloque, em que aceitava, né, para os seus adeptos queimar crianças, né? As crianças eram jogadas na fogueira. Moloques, pequenos moloques de pão, carne e vinho, absolutamente mergulhado na viciação dos sentimentos e nos excessos da alimentação, despreocupado do imenso débito para com a natureza. Ou seja, ele quer comer, ele quer juntar, ele quer produzir, ele quer destruir o que ele puder. Então, vai destruindo tudo. Você vê a Amazônia sendo destruída, a quantidade de desmatamento o tempo todo, às vezes desnecessário. Não se busca uma prática de convivência com as árvores, né? Destrói tudo. Então, ele é despreocupado do imenso débito para com a natureza amorável e generosa. Vamos, Fátima. Eles oprimem as criaturas inferiores, ferem as forças benfeitoras da vida, são ingratos para com as fontes do bem, atendem às indústrias ruralistas, mas mais pela vaidade e ambição de ganhar, que lhes são próprias, que pelo espírito de amor e utilidade, mas também não passam de infelizes servos das paixões desvairadas. Só um instante aqui. Ok. Tá? Ele diz, olha, nós, seres humanos, né, fazemos isso. A gente oprime as criaturas inferiores. A gente oprime mesmo. Né? Mata as aves de arribaçã, tatus, caça, o que tiver, você vai lá e mata. Você vai lá para obter, né, fonte, bens, para causa de ganância. Né?
E se vai produzir na terra, se vai amanhar a terra, se vai aradar, se vai produzir campos, né? Ele fala que é mais pela vaidade e ambição de ganhar do que pelo espírito de amor e utilidade, né? Só que ao fazer isso, gente, ao trabalharmos para essa ganância toda, termina sendo, nós nos tornamos pessoas infelizes, porque passamos a ser servos das nossas paixões. Paixão pelo dinheiro. A gente fica acorrentado. Tudo que a gente faz é pelo dinheiro. Às vezes, aqui no trabalho, na cidade, a pessoa é para trabalhar 8 horas, passa 12, 13, 14 horas trabalhando. Ela fica serva, acorrentado pelo dinheiro. Não é porque não deva trabalhar. Não, se você precisa, trabalhe. Mas você ficar direto, até as horas que você deveria ter com sua família, você ficar focada em conseguir mais bens, mais poder, mais posição social, termina sendo escravo. Termina sendo escravo, né, dessas paixões desvairadas. Vamos, Fábio. Gastam os programas de riqueza mentirosa que lhe constitui a ruína. Escrevem tratados de política econômica que redundam em guerra destruidora. Desenvolvem o comércio do ganho em débito, colhendo as complicações internacionais que dão curso à miséria. Dominam os mais fracos e o exploram, acordando, porém, mais tarde entre os monstros do ódio. É para eles, nossos semelhantes encarnados na crosta, que devemos voltar igualmente os olhos, com espírito de tolerância e fraternidade. Só um instante, Fábio. Aqui ele nos dá o modus, né, do nosso sistema econômico, né? Aqui ele faz uma crítica do nosso sistema econômico, né? Por quê? Ele, olha, traça um programa de riqueza mentirosa. Então, o estímulo à competição, né? Você tem que ser competitivo, você tem que valer, é importante você ter dinheiro, você tem que ter dinheiro, você tem que ter posição, você tem que ter a melhor. Então, são programas de riquezas mentirosas. Não é para você ser uma pessoa boa, uma pessoa honesta, uma pessoa de bem, mas você deve ter bens. Então, traça esses programas de riqueza mentirosa, que termina sendo a ruína. A gente, ao invés de educar nossos filhos para ser pessoas de bem, a gente está educando nossos filhos para ter bens. E lá na frente, essas criaturas caem, porque não tem valor, às vezes não tem valores morais embutidos ali. Só tem valor se for rico, se tiver dinheiro. Escreve tratado de política econômica que reduta em guerra, né? Mas você vê aí taxações, né? Só pode vender tal, cotas, né? Para tal país pode vender, para tais país não pode, tais países têm bloqueio, e gera guerras destruidoras que a gente está vendo atualmente, por causa de política econômica, né? Desenvolve o comércio do ganho em débito, colhendo complicações internacionais. Então, o tráfico, né? Tráfico de droga, tráfico de arma, tráfico de pessoas, né? Então, a pessoa vai o ganho em débito, entram em quadrilhas, né? Em facções, vai colher complicações, né? Que vai dar curso à miséria. Dominam os mais fracos e os exploram. Então, escravidão. Né? Você está lá no campo, você tem sua fazenda, vai ter que trabalhar, aí você vai contratar a criatura e você não paga o devido, né? Às vezes, no interior, não quer se pagar nem o salário mínimo, só quer ganhar. Ou seja, o salário mínimo é o mínimo que foi convencionado que a criatura pode ganhar, pode receber. Não quer dizer que você tenha que pagar o mínimo. Aquilo é o mínimo, você pode pagar mais. Mas a criatura quer pagar, às vezes, nem o mínimo. Então, ela entra nesse processo de explorar os mais fracos. Só que tem um problema, né? Quando desencarna, né? Você, ao invés de ter um amigo, você tem um inimigo. Seara de ódio, né?
Então, aí ele diz, olha, mas mesmo nessa situação criada pelos encarnados, né, eles são, né, para eles, nossos semelhantes encarnados na crosta, que devemos voltar igualmente os olhos, com espírito de tolerância e fraternidade. Mas, olha, essas pessoas que fazem isso na crosta, tá, eles estão escravizados. Então, para esses escravos que vivem em busca, destruindo a natureza, querendo enriquecer a qualquer custo, machucando os outros, eles estão escravizados. Então, deve-se ter o quê com eles? Tolerância e fraternidade. Albert, mesmo fazendo as coisas erradas, se ele está fazendo a coisa errada é porque ele está iludido. Temos que ter tolerância e fraternidade. Vamos, Fátima. Vamos. Ajudemos-los ainda, agora e sempre. Não esqueçamos que o Senhor está esperando pelo futuro deles. Escutemos os gemidos da criação, pedindo a luz do raciocínio humano, mas não ouvidemos também a lágrima desses escravos da corrupção, em cujas fileiras permaneciam até ontem, auxiliando-nos a despertar a consciência divina para a vida eterna. Ainda que rodeiem o campo de vaidade e insolências, auxiliemos-nos ainda. Só um instante. Ok. Então ele diz, olha, eles estão machucando, estão destruindo, tá? Mas Deus espera o progresso deles. É para ajudar. Tá? Os espíritos, ajudem sempre. Não vamos fazer guerra contra os encarnados. Tá? Porque o Senhor, ele diz, olha, não esqueça que o Senhor está esperando o futuro dele. Vai ter gemido da criação, da natureza, dos animais, né, das vaquinhas que são mortas, das galinhas, né, dos frangos que são criados para o abate. Vai ver esse gemido? Vai. Tá? Né? Porque o que esses animais estão querendo? Eles estão querendo o raciocínio humano para auxiliar, para fazer eles crescer. Mas não devemos esquecer, né, também as lágrimas desses escravos da corrupção, que são essas pessoas que estão iludidas, caçando viver, enriquecer, achando que só tem isso na vida para fazer. Eles são presos, gente. Toda e qualquer paixão é uma prisão. Albert, mas ele está lá, cheio de dinheiro, está gastando, só vivendo para ele mesmo. Ele é um prisioneiro. Daqui a pouco ele vai desencarnar e vai perceber que ele não fez nada, ele paralisou no tempo. Tá? Então ele diz, olha, devemos auxiliar, os espíritos devem auxiliar sempre. Tá? Por quê? Porque até ontem, o legal é isso aqui, ó. Porque ele diz, olha, nós, como espíritos que, no caso, ele desencarnado, né, que estão trabalhando, são espíritos mais equilibrados. Mas até ontem, quando a gente estava encarnado, a gente fazia a mesma coisa. Até ontem a gente fazia a mesma coisa. Ou seja, quando está encarnado, o problema é sério, é complicado a gente quebrar essas correntes de vício, de vaidade, de destruição. Tá? Desencarnando, percebeu? Mas lá você estava fazendo isso, por isso que tem que ajudar. Auxiliando-os a despertar a consciência divina para a vida eterna. Para que nós possamos entender que o cachorrinho é nosso irmão, que ele não morre, uma gônada espiritual, que a vaquinha, que o carneiro, que o porquinho, né, que eles oferecem a sua carne, né, eles são espíritos também que estão em processo de crescimento. Ainda que rodeie o campo da vaidade e insolência, auxiliemos sempre. Aquelas criaturas que são vaidosas, que são insolentes, que não querem, acham que não tem nada que prestar conta, têm que ser auxiliadas sempre. Vamos, Fátima. O Senhor reserva acréscimos sublimes de valores evolutivos aos seres sacrificados. Não olvidará ele a árvore útil, o animal exterminado, o ser humilde que se consumiu em benefício de outro ser. Cooperemos, por nossa vez, no despertar dos homens, nossos irmãos, relativamente ao nosso débito
para com a natureza maternal. Sempre ao voltarmos à crosta, envolvendo-nos em fluidos do ciclo carnal, levamos muito longe a aquisição de nitrogênio. Só um instante, para a gente finalizar essa primeira parte que ele coloca. Né? E diz, olha, o Senhor, né, a divindade, reserva acréscimos subindo de valores evolutivos aos seres sacrificados. Então, a vaquinha que vai ser sacrificada para alimentar a população, a divindade dá acréscimo subindo de valores. O porco, o carneiro, a galinha, o frango. Então, todos esses animais que são sacrificados, né, são exterminados, a árvore que é cortada para fazer utensílios, tá? Não são esquecidos. O Deus, a divindade, não esquece eles, tá? De jeito maneira. Então, eles não são isso porque eles são sacrificados utilmente para o crescimento desses filhos de Deus que estão no processo mais adiantado. Tá? Entenderam isso aí? Então, todos mesmo sendo sacrificados, a divindade não esquece isso. Eles ganham, né? Eles têm acréscimo de valores evolutivos. Então, ele convida, ó, cooperemos por nossa vez no despertar dos homens, né? No despertar dos homens. Então, os espíritos estão cooperando conosco para a gente despertar para os valores eternos, tá? Para que a gente diminua aos poucos essa tendência nossa de querer sempre mais, né? Olha, se um pedaço de frango te satisfaz, por que querer um frango inteiro? Se um bife de 100 gramas te satisfaz, por que comer 1 quilo de carne num rodízio? Né? Para que exagerar isso? Se estamos exagerando, né, essas criaturas estão aprisionadas. Estão com débito, né, com a natureza maternal. Aí ele diz, olha, toda vez que a gente volta à crosta, né, que a gente reencarna, a gente vai ser envolvido pelos fluidos carnais, certo? E ao sermos envolvidos pelos fluidos carnais, vai precisar de muito nitrogênio. Aí vamos ter uma aula de química agora, é maravilhoso agora. Vamos trabalhar o nitrogênio, tá? Por que o nitrogênio? Porque o nitrogênio ele está 76% do ar, né, que a gente respira, ele é composto de nitrogênio. 76% do ar ele é composto de nitrogênio. Ou seja, só que a gente respira e não absorve. Os animais também respiram e não absorvem. Esse nitrogênio ele vai fazer parte da constituição do nosso corpo. 16% do nosso corpo ele é composto de proteínas. 16% do nosso corpo ele é composto de proteínas. E proteínas levam na sua constituição o nitrogênio. A gente respira, não absorve. O nitrogênio vai ser absorvido pelas plantas. Então, por um processo de permuta e colaboração, as plantas que vão coletar o nitrogênio do meio ambiente, vão levar para a parte aérea, para as raízes, as folhas e frutos, os animais, então, vão se beneficiar com essa colaboração das árvores, das plantas. E para que as plantas captem o nitrogênio, ele é quebrado pelos raios e é absorvido por algumas bactérias, por algas. Né? As bactérias que vão fazer esse processo, ou seja, o processo de permuta é muito grande, colaboração na natureza é enorme. Eu preciso de nitrogênio, mas eu não consigo elaborar nada com nitrogênio. Quem vai elaborar, quem vai quebrar as partículas do nitrogênio, vai ser os raios nas trovoadas, eles vão cair através da chuva, as bactérias vão quebrar mais ainda e vai ser permitido que as plantas absorvam. E então ela vai produzir
as cadeias de carbono, ela vai produzir diversos elementos que nós vamos depois absorver. E esses nitrogênio, nitritos, nitratos que vão entrar no nosso organismo, eles vão constituir o RNA, o DNA, né? Para constituir o DNA, para a constituição dos nossos músculos. Tá? Por isso que ele vai falar que toda a nossa briga é para obter o tal do nitrogênio, porque faz parte da nossa alimentação. No frigir dos ovos, a nossa corrida toda é para conseguir alimento. E o alimento só é produzido porque tem nitrogênio. Vamos, Fátima. Convertemo-nos em tragédia mundial que poderia constituir a procura serena e edificante. Como sabemos, organismo algum poderá viver na Terra sem essa substância. E, embora se locomova no oceano de nitrogênio, respirando na média de 1.000 litros por dia, não pode o homem, como nenhum ser vivo do planeta, apropriar-se do nitrogênio do ar. Só um instante. Então, o que a gente estava falando? A gente está no oceano, 76%, salvo engano é isso, ou é 76, 72, mas acho que é 76% do ar que a gente da atmosfera é nitrogênio. Nós estamos mergulhados, mas nenhuma criatura consegue captar o nitrogênio. Nenhuma criatura consegue captar o nitrogênio. E nós precisamos dele. Então, a gente faz guerra para conseguir campos para produzir alimentos. A gente faz guerra, mata, destrói, para conseguir terras que têm metais. Que esses metais vão auxiliar na produção, no final, da produção de alimentos. Então, a gente, às vezes, extrapola, né? Aí ele fala, tragédia mundial que poderia ser de uma procura serena e edificante, se a gente procurasse só para o nosso bem-estar. Mas a gente não se satisfaz, a gente quer muito mais. E leva a tragédia, leva a guerras, né? Vamos, Fátima. Por enquanto, não permite o Senhor a criação de células nos organismos viventes do nosso mundo, que procedam à absorção espontânea desse elemento de importância primordial na manutenção da vida, como acontece ao oxigênio comum. Somente as plantas, infatigáveis operárias do orbe, conseguem retirá-la do solo, fixando-o para o entretenimento da vida noutros seres. Cada grão de trigo é uma bênção nitrogenada para sustento das criaturas. Cada fruto da terra é uma bolsa de açúcar e albumina, repleta do nitrogênio indispensável ao equilíbrio orgânico dos seres vivos. Todas as indústrias agropecuárias não representam, na essência, senão a procura organizada e metódica do precioso elemento da vida. Só um instante. Então, no frigir dos ovos, quando a gente ganha dinheiro, né, junta dinheiro, às vezes compra casa, carro, é você guardando recurso para ter o alimento, para ter o danado do nitrogênio. Na hora que você acabou a fonte do dinheiro, você tem a casa, você vende para ter o dinheiro para comprar o alimento. No frigir dos ovos, a nossa essência é isso, a gente atrás do alimento, atrás do nitrogênio, né? E quem produz isso? São os animais da natureza, são a natureza maternal que nos oferece o alimento. Só que ao invés da gente proteger esses elementos, alga, as bactérias, né? As plantas que tiram do solo, produzem o alimento, muitas das vezes a gente extrapola nessa busca, né? Em busca desse precioso elemento que sem ele não tem vida. Vai, Fátima. Se o homem conseguisse fixar 10 gramas, aproximadamente, dos 2.000 litros de nitrogênio que respira diariamente, a crosta estaria transformada no paraíso verdadeiramente espiritual. Mas, se muito nos dá o Senhor, é razoável que exija a colaboração de nossos esforços na construção da nossa própria felicidade.
Mesmo em nosso lar, ainda estamos distantes da grande conquista do alimento espontâneo pelas forças atmosféricas em caráter absoluto. E o homem, meus amigos, transforma a procura de nitrogênio em movimento de paixões desvairadas, ferindo e sendo ferido, ofendendo e sendo ofendido, escravizando e tornando-se cativo, segregado em densas trevas. Ajudemos-nos a compreender para que se organize uma era nova. Auxiliemos-nos a amar a terra antes de explorá-la, no sentido inferior, a valer-se da cooperação dos animais sem os recursos do extermínio. Nessa época, o matadouro será convertido em local de cooperação, onde o homem atenderá aos seres inferiores e onde estes atenderão às necessidades do homem, e as aves úteis viverão em meio do respeito que lhe é devido. Nesse tempo sublime, a indústria glorificará o bem, e sentindo-nos o entendimento, a boa vontade e a veneração às leis divinas, permite-nos ao Senhor, pelo menos em parte, a solução do problema técnico de fixação do nitrogênio da atmosfera. Continua? Pode continuar. Ensinemos-nos aos nossos irmãos que a vida não é um roubo incessante em que a planta lesa o solo, o animal extermina a planta e o homem assassina o animal, mas um movimento de permuta divina, de cooperação generosa, que nunca perturbaremos sem grave dano à própria condição de criaturas responsáveis e evolutivas. Não condenemos, auxiliemos sempre. A Assembleia, tanto quanto nós, estava sob forte impressão. Aniceto calou-se, contemplou com simpatia os animais e as aves próximas, como se estivesse a endereçar-lhe profundos pensamentos de amor, e a seguir fechou o livro sagrado com estas palavras. Observamos com o Evangelho que a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus encarnados. Concordamos que as criaturas inferiores têm suportado o peso de iniquidades imensas. Continuemos em auxílio delas, mas não nos percamos em vãs contendas. Os homens esperam também a nossa manifestação espiritual. Desse modo, ajudemos a todos no capítulo do grande entendimento. Então, maravilhoso, né? Então, ele faz a interpretação do novo tempo. Chegará um tempo em que nós iremos conseguir nos alimentar só pela respiração. Ainda hoje não, nem nosso lar os espíritos conseguem se alimentar somente da respiração. Lá ainda precisa do alimento. Mas, à medida que a gente for evoluindo, a gente vai conseguir respirar, vai tirar esse nitrogênio do ar. Quando a gente conseguir isso, a Terra se transforma completamente, porque não vai haver mais aquela necessidade, aquela correria atrás do nitrogênio. A gente vai fixar a própria alimentação. E, nesse momento, o mundo se transformará, nós vamos proteger mais a natureza, as árvores e tudo mais. Tá? Até lá, o pau canta, né, como diz, ou seja, a exploração da natureza, mas os espíritos têm que auxiliar, devem auxiliar a gente também, para que a gente consiga superar tudo isso. Beleza? Desculpa ter passado tempo, mas é muito bom, gente. É uma lição. Aniceto, a interpretação dele é algo maravilhosa. Não? Espero ter ajudado aí, que foi bem difícil interpretar, mas depois a gente vai, várias pessoas falando, a gente vai vendo, vai abrindo, como é farto, contém informações maravilhosas nessa reflexão de Aniceto, numa interpretação da carta de Paulo, gente, do Novo Testamento, tá? Não é nem do Evangelho segundo o Espírito, do Novo Testamento. E ele fazendo remissão à Gênesis, da criação, sopro divino, Deus Moloque, da antiguidade, e ele traz essa interpretação maravilhosa. Então, que Jesus abençoe a todos, tenhamos uma ótima semana, tá? Todos fiquem em paz, que todos tenham saúde e que possamos ter bons pensamentos, bons sentimentos, e essas reflexões possam adentrar em nós e a gente olhar a natureza com outros olhos. Jesus abençoe. Amém. Muito obrigado. Amém. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Mires, Wellington, Maria.